Queridos irmãos e alunos, a paz de Cristo, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem está falando, e hoje vamos dar sequência, com a permissão de Deus, ao nosso curso Panorama do Novo Testamento, aula 11, áudio 1. Muito bem, queridos, nós estamos falando então sobre o grande ministério que Jesus exerceu na Galileia, não é, que fica ao norte da Palestina. E na última aula eu falei para vocês que Jesus, então, já no segundo ano do seu ministério, a sua popularidade começou a crescer, começou a aumentar, a sua fama começou a crescer, e juntamente com a fama e com a popularidade de Jesus é, veio também as críticas, né? Veio também as oposições, as perseguições que Jesus começou a sofrer ali, principalmente por parte dos fariseus, das pessoas, não é, que estavam em evidência na religião institucionalizada dos judeus ali, o judaísmo. Muito bem. Então, nesse contexto, ali no ministério de Jesus na Galileia, é que se dá, então, finalmente, a escolha dos 12 apóstolos, né? É interessante a gente notar que a escolha dos 12, ao que tudo indica, não se deu necessariamente logo no início do ministério de Jesus. É verdade que alguns discípulos já caminhavam com Jesus desde o início, mas a escolha, podemos dizer assim, a escolha oficial mesmo dos 12 discípulos, ela vai se dar então já depois do primeiro ano, né? Talvez, quem sabe quase com 1 ano e meio já de ministério de Jesus, é que Jesus oficialmente então escolhe os 12 discípulos. Nós podemos ver um dos textos, pelo menos, que fala sobre a escolha de Jesus em relação aos seus 12 apóstolos. Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 a 16, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, é bastante interessante, não é, esse texto, porque primeiramente diz que Jesus ele chamou, não é, ele, melhor dizendo, ele escolheu 12 apóstolos dentre os seus discípulos. Então Jesus já tinha vários discípulos a essa altura, né, do seu ministério, mas dentre esses vários discípulos, ele escolheu 12, não é, aos quais deu também o nome de apóstolos. E vale ressaltar aqui, no versículo 12 que eu li, não é, que Jesus, antes de chamar os, os 12, ou antes de escolher os 12 apóstolos, o texto bíblico diz que Jesus passou a noite toda em oração a Deus, né? Ele retirou-se para o monte a fim de orar, diz aqui o versículo 12 do capítulo 6 de Lucas. Então Jesus passa toda uma noite em oração aqui. Lucas, ele sempre destaca esse aspecto da vida de Jesus, né? Sempre mostra Jesus como um homem de oração, como um homem que está sempre em comunhão com o Pai em oração. E então, ao descer do monte, depois de passar aquela noite em oração, Jesus então chamou os discípulos, escolheu 12, aos quais deu também o nome de apóstolos, né? E aí o texto de Lucas menciona os nomes desses 12 apóstolos. Então diz aqui: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Muito bem, queridos. Na sequência aqui, nós temos o Sermão da Montanha, não é? Então, na sequência dos acontecimentos, segundo os estudiosos aqui que fazem essa harmonia dos evangelhos, que fazem essa harmonização dos 4 evangelhos, nós temos o Sermão da Montanha. Queridos, esse texto ele é importantíssimo nos evangelhos, né? Eu gostaria de destacar isso para vocês. O Sermão da Montanha, ele se encontra no Evangelho de Lucas, mas, todavia, nós geralmente, né, os autores bíblicos, ao escreverem, ao falarem do Sermão da Montanha, terminam se baseando mais no Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, grave isso para você nunca mais esquecer. Nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, então esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, nós temos o famoso Sermão do Monte, ou o famoso Sermão da Montanha, não é? E esse sermão ele é importantíssimo, porque você vai ter inclusive nós temos vários escritores, não é? Que escreveram livros inteiros só para comentar esse chamado Sermão da Montanha que Jesus proferiu e que está registrado, então, tanto no Evangelho de Lucas, como em especial, né, de forma talvez mais organizada, vamos dizer assim, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, até mesmo o título que o Watson e o Allen, que são autores da Harmonia dos Evangelhos, o título que eles dão aqui é o seguinte: no Sermão do Monte, Jesus proclama o código do reino messiânico. Então, num monte perto ali da cidade de Cafarnaum, Jesus ele proclama o código do reino que ele veio estabelecer aqui na face da terra, né? Então, veja, nesse sermão eu vou aqui fazer um resumo bem rápido mesmo, bem panorâmico, porque nós não estamos fazendo uma análise, não é, dos evangelhos e nem mesmo do Novo Testamento, estamos fazendo um panorama, que é uma visão mais geral, né, dos fatos, dos acontecimentos e dos ensinos. Então, esse Sermão da Montanha, ele começa com as famosas bem-aventuranças, não é? Então, Jesus começa dizendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, não é? Os que são perseguidos por causa da justiça. Então Jesus vai falando, bem-aventurados são esses, não é? O termo bem-aventurado significa feliz ou como é feliz, e Jesus sempre traz uma recompensa a cada um desses grupos que ele destaca como bem-aventurados. Jesus também fala, né, das perseguições interpretadas como bênçãos, pois ele diz aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, Jesus ele fala aqui, né, que nós quando formos injuriados e perseguidos por causa dele, pela causa dele, nós somos então bem-aventurados e felizes. E na sequência, Jesus compara os crentes ao sal da terra e à luz do mundo, não é? Dizendo que nós precisamos exercer a função de sal da terra e de luz do mundo. Nós precisamos, não é? A luz de Cristo precisa brilhar através de nós
para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós também devemos ser sal, salgar, não é, essa geração tão corrompida, não é, na qual ou no meio da qual nós vivemos. Depois Jesus também, nesse Sermão da Montanha, ele confirma, né, a lei, a chamada lei moral. Ele diz aqui: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, não é? Então Jesus está falando aqui mais especificamente da lei moral, não da lei cerimonial, né? Existia a lei cerimonial, que era todo aquele cerimonial de sacrifício de animais, etc e tal. Obviamente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o fim da lei é Cristo, né? Cristo, ele, ele, ele cumpriu, né, essa chamada lei cerimonial que apontava para ele. Agora, a lei moral do Antigo Testamento, né, ela é confirmada aqui no Sermão da Montanha, né, não a lei cerimonial, mas a lei moral, ela é confirmada aqui no Sermão da Montanha, e Jesus diz até o seguinte: ele diz que a justiça dos súditos do reino de Deus, não é, do reino que ele veio inaugurar, a justiça dos súditos do reino de Deus deve exceder, deve ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, não é? Jesus diz aqui, ó, versículo 20 de Mateus 5: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí Jesus começa a exemplificar, não é? Esse fato de que a justiça do cidadão do reino de Deus deve exceder a justiça daqueles religiosos dos dias de Jesus, daqueles escribas e fariseus. Por exemplo, quanto ao mandamento de não matar, porque Jesus diz aqui: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, não é? Então, Jesus ele vai ampliando aqui, né, o alcance dos princípios, ele vai mostrando que a, o cidadão do reino de Deus, o cidadão do reino dos céus na nova aliança, ele deve ter uma justiça até maior, vamos dizer assim, do que a dos escribas e fariseus. Não que tenhamos justiça própria, não que devamos nos apoiar na nossa justiça para obter a salvação, mas Jesus ele traz esse princípio aqui. Veja, por exemplo, também, quando ele diz que a justiça dos súditos do reino de Deus deve exceder, deve ultrapassar a dos religiosos da época dele, também, Jesus fala isso também em relação ao mandamento de não adulterar. Ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quanto ao juramento, Jesus também mostra, né, que a justiça dos cidadãos do reino deve ser superior. Quanto à retribuição, aquele texto famoso: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, não é? Esse texto famosíssimo aqui está no contexto do Sermão da Montanha, não é? Também quanto ao mandamento de amar, ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, veja que Jesus ele vai aqui mostrando, não é, que a justiça dos súditos do reino de Deus, do reino dos céus, que ele veio implantar e estabelecer,
a justiça dos súditos do reino de Deus deveria exceder, ultrapassar a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos ali do tempo de Jesus. Ok, eu volto na sequência. Aula 11, áudio 2. Então, Jesus está aqui no Sermão da Montanha, mostrando, não é, que a justiça dos súditos do reino de Deus deve ultrapassar a dos escribas e fariseus, inclusive quanto às esmolas. Jesus também fala aqui: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardões, ou galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, Jesus ele está dizendo aqui, quando você for dar uma esmola, quando você for ajudar uma pessoa, não precisa ser necessariamente uma esmola, né? Quando você vai dar uma ajuda para uma pessoa, não fica tocando trombeta, não fica buscando mostrar para os outros que você está ajudando alguém. Faz isso em segredo, né? Ajuda a pessoa que você entende que você deve ajudar, ajuda em segredo, porque se você ficar tocando trombeta, divulgando o bem que você está fazendo, Jesus diz: você já recebeu a sua recompensa aqui, você não vai receber a sua recompensa depois lá na vida eterna, né? E aí Jesus vai falando quanto à oração também, ele fala, né? Que os religiosos lá, eles gostavam de orar de pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. E Jesus fala: você não, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, não é? E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E aí Jesus, nesse contexto aqui do Sermão da Montanha, é que ele ensina aquela famosíssima oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, na qual Jesus nos ensina a orar, nos dá um esboço de oração, nos dá princípios da oração que agrada a Deus, que toca o coração de Deus. Jesus também fala em relação ao jejum, né? O mesmo princípio das ofertas e da oração também serve para o jejum. Quer dizer, quando você for jejuar, não fica se desfigurando diante das pessoas, para as pessoas saberem que você está jejuando. Não, isso é algo entre você e Deus, né? Para que Deus saiba e que Deus te recompense. Ah, depois Jesus traz aqui algumas advertências, né? Então, Jesus no Sermão da Montanha, estou falando tudo do Sermão da Montanha aqui, tá, gente? Então, Jesus traz advertências quanto aos tesouros terrestres, né? Então, Jesus diz aqui: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus fala aqui, não é? Quantas vezes as pessoas estão querendo ajuntar tesouros apenas na face da terra, não é? Se esquecendo das coisas espirituais, se esquecendo que tudo que nós ajuntarmos aqui vai ficar, mas todo investimento que fizermos para a eternidade, levaremos conosco quando partirmos desta terra. Depois também no contexto aqui do Sermão da Montanha, Jesus fala quanto ele adverte, né, quanto à ansiosa solicitude, quanto à ansiedade mesmo. Então, Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos, né? Que assim como ele cuida das aves dos céus, assim como ele cuida dos lírios do campo, ele cuida de nós, então não devemos ficar inquietos, não devemos ficar ansiosos, não devemos ficar preocupados, né? Mas Jesus diz aqui: olha, buscai primeiro o reino de Deus, né? O seu reino e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisaremos para viver, casa, roupa, comida, né, as coisas para nós vivermos, Deus vai prover, né, desde que nós coloquemos o Senhor Deus em primeiro lugar na nossa vida. Depois, ainda no Sermão da Montanha, olha, o juízo é proibido, né? Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Depois também, Jesus ainda volta a falar sobre a oração, né? Quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus vai ensinando aqui sobre a eficácia da oração. Depois, ainda no Sermão da Montanha, os dois caminhos, quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga, quando ele fala sobre o caminho espaçoso, né, e o caminho apertado. Então, é bem interessante aqui. Depois, ainda no Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre os falsos profetas, né? Jesus adverte sobre os falsos profetas e as ilusões que eles causam. Então, veja, né? Muita gente hoje, em pleno século XXI, caindo, né, na lábia dos falsos profetas. Aí por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. Mas Jesus já diz aqui sobre os falsos profetas que você deve olhar para os frutos, porque pelos frutos você conhece a árvore, né? Então, gente, é muita coisa, né, que a gente tem aqui no Sermão da Montanha, não dá para a gente entrar aqui, não é? Como eu disse para vocês, existem vários autores que escrevem livros inteiros sobre esse tema, não é? Então eu te desafio a ler depois com calma, a estudar, quem sabe pegar aí um comentário, não é? Um livro desses bons autores, como por exemplo, até eu tenho aqui, por exemplo, o livro do Martin Lloyd Jones, que fala sobre o Sermão da Montanha, o livro do John Stott e outros grandes autores que falam sobre esse assunto. Então, por exemplo, aqui ainda, terminando aqui o Sermão da Montanha, Jesus fala também sobre os dois fundamentos, né? Ou seja, aquele que construiu a sua casa, a sua vida, sobre a areia, e aquele que construiu a sua vida sobre a rocha, não é? Então, aqui, gente, cada um desses temas, cada um desses tópicos daria uma mensagem de 1 hora ou, né, ou mais. Então, eu te desafio a estudar com calma depois. Mas o fato é que, ao final do sermão, o texto bíblico diz aqui: ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, né, do seu ensino, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, o texto deixa claro, né, que os escribas, os religiosos lá, os doutores da lei, eles ensinavam, mas eles não ensinavam com a autoridade com a qual Jesus ensinava, né? Então, o evangelista Mateus, ele destaca esse fato aqui. Muito bem, vamos seguir, queridos. Na sequência, nós temos aqui Jesus fazendo mais um milagre, né? Jesus curando em Cafarnaum o servo de um centurião, tá? Então eu vou ler rapidamente aqui, olha, Mateus 8, versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Então, Jesus aqui, quando ele chega na cidade de Cafarnaum, um centurião romano, então não era um judeu que veio pedir a Jesus aqui para curar o seu criado, foi um centurião. Um centurião,
ele era um oficial romano que cuidava, né, liderava 100 soldados, né, 100 soldados do exército romano. Então, esse centurião, ele diz para Jesus que ele tinha um criado, né, que estava paralítico e que estava horrivelmente atormentado, né. É interessante que o texto lá do Evangelho de Lucas diz que esse centurião, ele era uma pessoa que os judeus admiravam, né, gostavam dele, porque ele até diz aqui, ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então esse centurião, ele tinha providenciado a sinagoga ali para os judeus. Era um homem, embora fizesse parte do exército romano, né? Era até um oficial romano, mas ele era não era um homem assim que despertava o ódio das pessoas, pelo contrário, né? E ele aqui também, né, se mostra alguém que estava preocupado até com o seu criado, né, que possivelmente fosse até um escravo, enfim, mas ele se preocupa com o criado e vem até Jesus e pede, né, a Jesus que cure, né, o seu criado. Bom, muito bem. Jesus diz para ele então: Eu irei e o curarei. O texto continua dizendo: O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então, aquele centurião, ele diz para Jesus, né? Jesus, o senhor nem precisa ir até a minha casa, porque eu não sou digno de que o senhor entre dentro da minha casa. E basta que o senhor diga uma palavra e eu sei que o meu criado vai ficar bom, vai sarar. Né? E aí ele diz isso porque eu sou um homem sujeito à autoridade, porque ele tinha superiores, né, sobre ele, e ele tinha que obedecer esses superiores, mas ele também tinha homens que recebiam ordens dele, porque ele era um centurião. E ele dizia, vai, e o soldado ia, ele dizia vem, o soldado vinha. Então, ele disse: Eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu entendo bem esse princípio de autoridade. Então, eu sei que se o Senhor disser aqui, der uma palavra de ordem aqui, para que o meu criado fique curado, ele vai ficar curado, não é? E Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus ele ficou admirado, né, desse entendimento desse homem. Né? Olha, o texto diz aqui: Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então Jesus fala: olha, nem entre o povo de Israel, nem entre o povo judeu, que já recebe a instrução, não é? Sobre Deus, sobre a palavra de Deus, desde a sua infância, desde há tanto tempo, nem entre o povo judeu, o povo de Israel, eu encontrei alguém com tamanha fé. Então veja, né, gente, uma pessoa que não fazia nem parte ali do povo de Deus, mas que demonstrou muita fé, não é? Ali no poder do Senhor Jesus. Então, o versículo 13 do capítulo 8 de Mateus diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou, né? Então Jesus ele faz ali como o próprio centurião havia sugerido, ele dá uma palavra de ordem ali e o texto bíblico diz que na mesma hora, naquela mesma hora, o criado do centurião ficou sarado. Mais uma passagem que mostra que o poder de Jesus, né, até mesmo sobre a distância. Então, querido, não sei o que você tem vivido na sua vida, mas peça para Jesus
liberar aí uma palavra de autoridade sobre a tua vida, sobre a tua família, não é? Sobre a situação que você está vivendo. Ore, peça a Deus, porque se Jesus der uma palavra de ordem, de autoridade, as coisas vão mudar, a situação vai se reverter em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Aula 11, áudio 3 agora. Muito bem, queridos. Então, na sequência dos acontecimentos, dos fatos aqui, né, segundo essa harmonização dos evangelhos, nós temos Jesus ressuscitando o filho de uma viúva da cidade de Naim, não é? Então, o texto bíblico em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, diz o seguinte: pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com eles seus discípulos e uma grande multidão. Então, Jesus está indo em direção a uma cidade chamada Naim, e com ele estão os seus discípulos, e a Bíblia diz uma grande multidão. E o verso 12 diz: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, foi aqui o encontro de duas multidões, né? Uma multidão que vinha com Jesus, vinha chegando com Jesus, e uma multidão que ia saindo da cidade, porque era um cortejo fúnebre. Um rapaz havia morrido, ele era o filho único, né, da sua mãe, ou seja, a sua mãe não tinha outros filhos, ele era o filho único e ela era viúva. Então imagina a importância desse filho que havia falecido para essa mulher, que era viúva e tinha esse único filho, né? Não só pelo amor que essa mãe tinha pelo filho, mas também o fato de que esse filho provavelmente era a fonte de sustento da mãe, né? Provavelmente ele, com o trabalho dele, ele sustentava sua mãe viúva. E então se dá esse encontro aqui, né, da multidão que vinha com Jesus com esse cortejo fúnebre que estava saindo da cidade. E eu acho sempre muito interessante aqui, não é, nesse texto, o tempo, né, irmãos? O tempo do Senhor Jesus, não é? Veja, se Jesus tivesse visitado essa cidade um dia antes ou um dia depois, ou até, quem sabe, algumas horas antes ou algumas horas depois, Jesus não teria, não é, se encontrado com esse cortejo fúnebre, não é? E provavelmente não haveria de fazer o milagre que ele fez aqui. Mas Jesus, ele chega no tempo certo, Jesus, ele chega na hora certa, né? E assim é na minha vida e na tua vida também, meus queridos. Jesus não chega nem adiantado nem atrasado. Jesus chega na hora certa. E na hora certa, na hora que aquele cortejo fúnebre estava saindo da cidade, foi exatamente naquela hora, na hora certa, que Jesus então chega, não é? E a Bíblia diz aqui, eu gosto muito desse texto, no versículo 13 diz: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Gente, isso é muito lindo, não é? Eu acho maravilhoso a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Como a gente precisa aprender isso, não é? Com o nosso mestre, com o Senhor Jesus. Como a gente sempre diz, quando nós queremos conhecer a Deus, basta olhar para Jesus, né? O que Deus sente, olhe para Jesus, veja como Jesus se sentia, que você vai saber como Deus se sente, porque Jesus é o Filho de Deus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Então Jesus se compadece, isso significa que Deus se compadece também, não é? Daqueles que sofrem. E aqui a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, encheu-se de compaixão e lhe disse: não chores, não é?
Então eu não sei aí qual é a situação que você está passando, mas saiba que o Senhor Jesus, ele se compadece de você também, e ele também te diz para você não chorar. E o versículo 14 diz: então chegando-se, tocou no esquife, né? Tocou ali no corpo daquele rapaz que havia morrido. E quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Então Jesus tocou, não é? Então você tem aqui, olha, eu acho muito interessante, você tem o tempo de Jesus, você tem a compaixão de Jesus, você tem o toque de Jesus, e você tem a palavra de Jesus, né? Quando Jesus disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Aquela palavra de ordem, né? De poder, de autoridade. E aí o texto diz: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Então, aqui, gente, acontece um milagre espetacular, né, que é a ressurreição de um rapaz que havia morrido. Jesus o ressuscita e o entrega, o devolve à sua mãe. Muito bem, queridos, vamos seguir aqui. Olha, na sequência, nós temos um texto também bastante interessante, que é o seguinte: João Batista, lembra-se que João Batista, ele foi o precursor do ministério de Jesus, né? Ele foi a voz que clamou no deserto, que preparou o caminho do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. Ele foi aquele arauto, né, que anunciou a vinda do Senhor Jesus. E depois de um tempo, João Batista foi preso. Você se lembra que quando João Batista foi preso, Jesus entendeu que era melhor ele deixar a Judéia, né, onde João Batista havia sido preso. Jesus também entende que era melhor ele deixar a Judéia, ir para Galiléia, né, porque Jesus não queria abreviar o seu ministério. Não era tempo ainda de Jesus também ser preso e, enfim, morrer. Bom, passado algum tempo, nós vamos ver que João Batista, que estava preso, ele envia uma última mensagem a Jesus. E Jesus, depois de responder a mensagem que João Batista havia enviado para Jesus, Jesus termina ali por elogiar João Batista perante o povo, não é? Então veja, eu vou ler aqui o texto que está em Mateus capítulo 11, do versículo 2 em diante, que diz o seguinte: olha, ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então, gente, esse texto é interessantíssimo. Vamos analisar aqui com calma, né? O texto diz que João, no cárcere, quer dizer, João preso onde estava e como estava, ele começou a ouvir falar das obras que Jesus realizava, né? Dos milagres que Jesus fazia, enfim, dos ensinamentos que Jesus dava. João Batista, mesmo preso, ele ouviu falar. E aí ele manda os seus discípulos, João Batista, que tinha também discípulos, ele manda os seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus. Então, os discípulos de João Batista vão até Jesus e fazem a Jesus a pergunta que João Batista tinha pedido para eles fazerem. Qual foi a pergunta? És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Veja, essa pergunta ela é surpreendente, não é? Por quê? Porque o mesmo João Batista que estava aqui mandando perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir, ou se haveríamos de esperar outro, ou seja, na verdade, João Batista ele começa a lutar com uma dúvida. Por quê? O mesmo João Batista que está agora lutando com uma dúvida, foi o mesmo João Batista que foi a voz do que clama no deserto, que foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Foi aquele que deu testemunho de Jesus, que disse que ele era o Cordeiro de Deus, né? Que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mesmo João Batista que disse, né, que não era digno de desatar as sandálias
dos pés de Jesus, esse mesmo João Batista que havia dado testemunho a respeito de Jesus, dizendo que importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, esse mesmo João Batista que havia dado um testemunho tão eficaz a respeito de Jesus, agora estava passando por um momento de dúvida, por um momento de conflito, porque ele manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? Não é? E por que João Batista, então, passou por esse momento de dúvida, de conflito? Ao que tudo indica, porque ele estava preso, não é? Talvez João ele tivesse a expectativa de que Jesus fosse libertá-lo da prisão. Como Jesus não foi libertá-lo da prisão, ele talvez tenha ficado em dúvida se Jesus era de fato o Messias, se Jesus era de fato aquele que haveria de vir, ou se eles deveriam esperar por outra pessoa, não é? Então veja, Jesus, nesse contexto, Jesus então respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhes Jesus, né? Ou seja, Jesus respondeu aos discípulos de João que João Batista havia enviado. Jesus respondeu-lhes o seguinte: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, não é? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo, não é? Então, a resposta que Jesus deu aqui para os discípulos de João levarem para João foi a seguinte: olha, digam para João tudo o que está acontecendo, que os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Por quê? Porque quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer que ele estava cumprindo as profecias messiânicas. Porque no Antigo Testamento dizia, né, o Antigo Testamento já dizia que o Messias faria isso, ele abriria os olhos aos cegos, né, ele pregaria o evangelho aos pobres, né, ele curaria os doentes. Então, Jesus como que se ele estivesse dizendo para os discípulos de João: digam para João que as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias estão se cumprindo em mim e através de mim. Então, eu sou sim o que haveria de vir, eu sou o que vocês estavam esperando, não é? Então, Jesus manda essa resposta e até diz: e bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandalizar em mim, não é? Bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo, não é? Então, gente, veja, uma coisa interessante aqui, né? Ou algumas coisas interessantes aqui. Eu tenho algumas anotações aqui. Fazer a vontade de Deus pode nos colocar em situações difíceis, né? Nós queremos e devemos desejar sempre fazer a vontade de Deus. Agora, não pense que ao fazer a vontade de Deus, você não pode ser colocado em situações difíceis. Não pense que ao fazer a vontade de Deus, Deus não pode permitir que você passe por situações difíceis. Veja, João fez a vontade de Deus. Ele fez aquilo que Jesus ele fez aquilo, melhor dizendo, que Deus determinou que ele fizesse, que era ser a voz do que clama no deserto, que era preparar o caminho do Senhor, que era dar testemunho de Jesus, que era jogar, né, os holofotes em Jesus. Ele fez a vontade de Deus. Ele proclamou a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas foi exatamente o fato dele ter sido obediente à vontade de Deus que o colocou no cárcere, que o colocou na prisão, né? Então, veja, muitas vezes, quando você é obediente à vontade de Deus, isso pode até colocar você em situações difíceis, mas você não deve deixar de fazer a vontade de Deus por causa disso, né? A gente vê lá no texto, lá no Antigo Testamento,
os amigos de Daniel, lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram parar na fornalha de fogo aceso, né, de fogo ardente, justamente por quê? Porque eles não quiseram se dobrar ali diante da imagem que havia sido feita. Então eles foram parar na fornalha de fogo ardente, por quê? Porque eles obedeceram a Deus, porque eles fizeram a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus pode nos colocar em situações difíceis, muitas vezes, mas nem por isso devemos deixar de fazer a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus sempre e em todas as situações. Aula 11, áudio 4. E outra coisa, né, queridos, veja, João Batista, ele talvez ele tivesse a expectativa de que Jesus fosse libertá-lo da prisão. E veja, Jesus não foi libertá-lo da prisão. Muito pelo contrário, João Batista morreu, né? Ele foi decapitado. Então veja, a gente tem que ter em mente, meus irmãos, que nem sempre Jesus vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça. Não é que Jesus não tem poder para fazer. Né? Jesus tem todo o poder. Ele disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas nem sempre Jesus vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Nem sempre Jesus vai satisfazer as nossas expectativas, não é? E principalmente no que diz respeito à nossa a nossa atitude de fazer a vontade de Deus, né? Você veja que aqueles que fizeram a vontade de Deus no passado, eles foram perseguidos por isso. E Deus não os livrou da perseguição por estarem fazendo a vontade de Deus. Muito pelo contrário, né? Como eu estava falando há pouco, muitas vezes fazer a vontade de Deus vai colocar você no olho do furacão, vai colocar você no meio da fornalha acesa, né? Veja que é, praticamente todos os apóstolos, eles morreram martirizados pela causa do evangelho, do reino de Deus, né? Não é porque eles foram grandes homens de Deus, porque eles dedicaram a vida deles à causa de Cristo, que necessariamente Cristo os livrou, que necessariamente Deus os livrou do martírio, da perseguição, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que o discípulo não está acima do seu mestre, não é? Assim como o mestre foi perseguido, os discípulos também serão. Então, muito cuidado com essa teologia da prosperidade, com essa teologia que diz que se você serve a Deus, nada de mal vai acontecer, nada de difícil vai acontecer, você nunca vai passar por nenhuma perseguição, por nenhuma tribulação. Isso não é bíblico, não é? O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, né? Claro, ele disse também: tem de bom ânimo. Claro, nós temos que enfrentar as aflições com bom ânimo, mas ele não escondeu o fato de que nós teríamos aflições, nem mesmo de que nós teríamos problemas, não é? E, embora saibamos que Jesus tem todo o poder para fazer o que ele quiser fazer, mas nós sabemos que nem sempre ele o fará, né? Nem sempre ele vai fazer aquilo que nós achamos que ele deve fazer, porque ele é Deus, ele é soberano. Nós não entendemos os caminhos de Deus, né? E muitas vezes nós vamos passar por muitas dificuldades e tribulações justamente por estarmos fazendo a vontade de Deus, né? Justamente por estarmos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Então, esse texto aqui, ele é muito interessante por nos ensinar isso, não é? E, bom, na sequência, Jesus, depois de ele mandar aquela mensagem para João Batista, através dos discípulos de João Batista, Jesus ele fala muitas outras coisas aqui, que eu não vou aqui me deter, mas eu vou ler apenas um versículo, que está aqui em Mateus 11, também versículo 11, que Jesus disse ali para as pessoas: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então veja, queridos, que se João Batista, né, que foi um grande profeta, que o próprio Jesus diz aqui,
Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Se esse grande homem de Deus passou por um momento de conflito interior, não é? Até mesmo de dúvidas interiores, isso quer dizer que nós também não estamos isentos de passar por momentos de conflitos, de dúvidas, não é? Mas nós temos que ouvir as palavras do Senhor Jesus, não é? Nós temos que, inclusive, estar atentos aqui para o que o Senhor Jesus disse para João. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, nós devemos entender que nós não estamos isentos. Se homens do quilate de João Batista passaram por momentos de conflitos, nós também podemos passar. Não é? O que importa é nós nos firmarmos no Senhor Jesus Cristo, é nós nos firmarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo e ficarmos firmados em Cristo e em Sua palavra. Isso é que é muito importante, não é? Bom, queridos, vamos seguir aqui adiante. Nós temos ainda um texto na sequência. Jesus lança ais, né? Ais, sobre 3 cidades impenitentes. Então, esse texto está em Mateus 11, do versículo 20 em diante. Diz assim: então começou ele, né, no caso Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres, o não haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em cilício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, né? Subirás até o céu? Até o Hades descerás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, né? Não teria sido destruída como foi. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então Jesus ele está aqui lançando os ais sobre essas 3 cidades impenitentes, porque apesar de Jesus ter realizado grandes milagres nessas cidades, elas não se arrependeram, elas não se voltaram para Deus, não é? Então aqui, gente, é outra mensagem interessante, é outra aplicação para nós, porque temos que estar atentos, né? Muitas vezes Deus está fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas e nós estamos com o nosso coração endurecido, né? Nós estamos impenitentes. Perceba o que Deus tem feito na sua vida, fique atento, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Não seja uma pessoa impenitente, não seja uma pessoa de coração duro. Abra o seu coração para Deus, né? A partir daquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? E aqui chegando já ao final dessa nossa 11ª aula, nós temos ainda na Galileia o relato de uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Então, o texto bíblico diz que um dos fariseus, então um fariseu ali, aqueles religiosos, né? Um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. E aí o texto diz que eis que uma mulher pecadora, né? Tudo indica que uma mulher prostituta, né? Uma meretriz, uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, né? Então, alabastro era o material do qual era feito esse vaso, esse recipiente. E dentro desse vaso de alabastro tinha bálsamo, não é? Que era ali então uma substância usada ali naqueles dias. E o texto bíblico diz aqui, não é? E estando por detrás aos seus pés, chorando,
começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Então veja, Jesus ele estava ali comendo na casa desse homem chamado Simão, que era um fariseu, e naquele tempo não havia mesas e cadeiras como nós temos hoje. O pessoal geralmente fazia a refeição ali, era colocado uma espécie de uma lona, uma toalha, vamos dizer assim, né? No chão, né? Ou então uma mesa bem assim, não alta, né? Quase que rasteira, né? Uma mesinha quase que rasteira, e as pessoas se reclinavam, elas se deitavam no chão, né? Então elas ficavam com a cabeça próximo dessa mesa e os pés para trás, né? Então, como que deitados, reclinados ali à mesa. E o texto bíblico diz então que essa mulher, né, chegando assim por trás, ela é, começou a chorar e começou a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Começou a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos da sua cabeça, e ela beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com aquele bálsamo que ela havia levado naquele vaso de alabastro, né? E aí o texto diz que o fariseu que tinha convidado Jesus, ao ver isso, ao ver essa cena, falava consigo dizendo, né? Ele falava consigo mesmo assim no seu interior dizendo: se este homem fosse profeta, né, se referindo a Jesus, se Jesus fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma grande pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Então, Jesus percebendo, né, o que se passava ali no coração daquele fariseu, Jesus então diz para ele o seguinte: tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Aí Jesus conta aqui uma parábola. Ele diz assim: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, que era uma moeda da época, e outro 50. Então, Jesus conta uma parábola de dois homens, né? Um devia 500 denários e outro 50 denários. Verso 42. Não tendo eles com que pagar, aquele homem, né, que era credor, perdoou a ambos. Aí Jesus pergunta para o fariseu ali: qual deles, pois, o amará mais? Qual desses dois homens que foram perdoados amaria mais o credor que os havia perdoado? Versículo 43. Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Né? Então Simão responde para Jesus: bem, eu acho que o que foi perdoado de uma dívida maior vai amar mais a esse homem que lhes perdoou, né? Vai amar mais do que o que tinha uma dívida menor. E Jesus então diz: julgaste bem. E Jesus continua: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, ao fariseu: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, né, beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a, a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Então veja, Jesus dá uma lição aqui, né? Ele fala que aquela mulher estava fazendo tudo aquilo porque ela de fato era muito pecadora, né? Mas era grata ao Senhor Jesus porque os seus muitos pecados haviam sido perdoados, né? E Simão, que era um fariseu, provavelmente se achava uma pessoa santa, que não tinha pecados. Então,
não via necessidade de ser perdoado, né? Portanto, não tinha a mesma gratidão que aquela mulher tinha, porque ela assumia o fato de ser pecadora, reconhecia que era pecadora, que precisava do perdão e reconhecia também que Jesus, por sua bondade e graça, a havia perdoado, né? Então, Jesus diz à mulher ali no final do texto, está dizendo que Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Então, ficamos aqui na nossa aula número 11. Procure ouvir novamente, através da repetição você vai, né, aprendendo mais e com a permissão de Deus voltaremos com a aula número 12.